Jacó. Meu nome é Jacó. Ao contrário de Felisberto e outros guris aqui da rua, eu não tinha pai. Sempre que volto meus olhos para o passado, que recuo meus pensamentos para tão longe quanto me conheço, tenho presente minha mãe, sozinha, com todos os seus muitos problemas, a roupagem, lavada a exaustão na ribeira do arroio, aguardando para ser engomada e passada no pesado ferro de carvão. As trouxas de roupas na cabeça, levando-as para a casa dos seus fregueses. Vejo minha mãe juntando os trocados, tão parcos, para necessidades plurais e um sonho singular. Eram premências, a conta no armazém do português da esquina, acumulada num caderno, que era pago aos sábados. O aluguel do casebre na ilhota, dinheiro entregue a um truculento e abusado preposto do usurário desconhecido, dono dos imóveis decadentes. E o sonho? Comprar, lá adiante, num novo bairro, uma casa para o nosso futuro. Para isso, guardava como a um tesouro a caderneta vermelha da poupança, onde depositava com fidelidade e frequência possível o resto do resto. Minha mãe e seus constantes e repetidos agradecimentos a Deus, por isso ou por aquilo, conseguido ou não, também vem minha cabeça. Já com idade para fazer comparações, de quando em vez, via-me a contemplar mamãe, aparentando ser muito mais velha do que realmente era, sem proferir nenhuma palavra de ressentimento com a vida, com seu destino. Quando, entretanto, conseguia ir mais longe do que o limite do meu conhecimento, o que ocorria em sonhos, me deparava com brumas de onde emergia um certo homem que me contava histórias. Colagens das narrativas das aulas de catecismo na Igreja Sagrada Família e a indução, por minha mãe, à reza antes de eu dormir. Era, sim, colagens sobre textos do Antigo Testamento. Falei, vez que outra, para a mamãe, sobre o contador, mas ela preferiu mostrar-se sempre como uma ignorante lavadeira, incapaz de miscuir-se em meu mundo onírico. Então, uma revelação ocorreu em circunstâncias de todo inesperadas. Comecei a atravessar um dos tabuões que ligavam a ilhota ao continente, a Cidade Baixa. No continente, fui fazendo novos amigos, guris com os quais passei a descobrir um mundo diferente onde, embora mexessem comigo, depreciativamente por ideal, eu me sentia bem. Era como se, mesmo em sua pobreza, aparentassem ser muito mais bem dotados do que eu era. Passei a frequentar aquele fundão da Cidade Baixa, com seu córrego serpeante, onde aprendi a nadar, a pescar mussuns com os dedos, a desprezar os lambaris e cascudos, a caçar rãs e vendê-las enlaçadas em pencas na confeitaria Rocco. Onde escolhia galhos especiais dos chorões, que se debruçavam lamuriantes sobre as curvas do riacho, e com eles esculpia fundas de grande eficiência. O contato com o arroio, seu conteúdo e sua margem, levava ao convívio com um denso mato de eucaliptos, local dos tambos de leite e do casebre de um respeitado curandeiro. O mato era palco de encontros de homens e mulheres cujos arroubos vieram se constituir, a partir do voyeurismo da gurizada, um estímulo para a nossa iniciação sexual. Também, nos seus extremos, quando as altas árvores cediam espaço para inúmeras pequenas chácaras, desfrutávamos de um Éden, como nas histórias brumosas de meus sonhos, disponíveis, sem qualquer obstáculo, bananas, laranjas, bergamotas, goiabas, pitangas, amoras, pepinos, tomates e cenouras tenras com gosto de terra. Nos meses de verão, melancias e uvas. A bem da verdade, havia um chacareiro mal-humorado, que se empenhava em nos surpreender, tentando atingir-nos com projéteis e torrões de sal,
disparados de uma velha espingarda artesanal. Então fui parar com Geraldo em sua casa, um prédio em madeira, bem construído e conservado, localizado na Rua dos Chalés. A importância que os adultos dispensavam a meninos em nossa idade não diferia em muito daquela concedida a seus animais domésticos, como as galinhas. Ficaríamos todos sempre a conversar e brincar, completamente ignorados por seu Firmino e Dona Idalina, pais de Geraldo, e por um tio velho, seu Vicentino. Como as crianças, que parece ninguém as ouvem, o mesmo costumava acontecer com os velhos. Assim, tio Vicentino era um carente de plateias. Ficava o dia todo em casa, desocupado. Firmino e Idalina tinham pouca paciência com o tio idoso, irmão do falecido pai dela. Seu Vicentino, na segunda vez que fui lá, encontrou uma maneira de me atrair, querendo aparentar um improviso. Isaac, me chamou forte e algo áspero. Por não ter certeza se era comigo que falava, pois mesmo emitindo sua voz em minha direção, afinal aquele não era meu nome. Mas também, para evitar o velho, fingi-me de surdo. Isaac, eu disse, enfatizou o velho, voltado para mim, sem deixar qualquer dúvida de que estava falando comigo. Sim, seu Vicentino, respondi, sem nada mais dizer, nem alterar a posição em que me encontrava, de pé, na lateral arenosa da casa, um corredor que, se iniciando no portão de entrada, alcançava o fim do terreno, dando acesso a 3 portas de adentrar o chalé. Tu é o Isaac, filho de Judá? Não, senhor, respondi. Sou filho de Dona Genésia. Tu tens certeza? Pensei comigo mesmo. Como ele pode perguntar se tenho certeza? Claro que tenho certeza. Minha mãe é Dona Genésia. Mas eu não perguntei quem é a tua mãe. Perguntei se tu é filho de Judá. Fiquei profundamente embaraçado. Ouvi-o como se minha mãe estivesse me repreendendo por algo muito errado que fizera. A sensação desagradável que me causou a pergunta do velho tinha uma razão de ser. Por mais estranho que pudesse ser, nunca, até então, ninguém na ilhota me havia perguntado quem era meu pai. Minha mãe sempre se comportava como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela comandar a casa e eu depender apenas de sua energia, de sua presença forte. Pego de surpresa, face ao inesperado, menino tornando-se moço, preferi enfrentar o velho e seu desafio, do jeito que me pareceu no momento adequado. Sou filho de Dona Genésia, dei as costas e saí rapidamente da frente do velho, da casa de Geraldo e do extremo desconforto. Atravessei Tabuão em que me devolvi à ilhota, firme na decisão de saber de minha mãe, afinal, quem era o meu pai. Mas o turbilhão de pensamentos desagou na deliberação de deixar as coisas assim como estavam. Não magoaria minha mãe? Ah, sim, falar nisso a iria magoar. Embora os efeitos da adolescência já estivessem alterando minha personalidade, tornando-me mais contestador, optei por poupar minha querida Dona Genésia. Uma semana passou-se sem que voltasse ao continente. Quando retornei, já nem pensava mais no tio velho. Em verdade, nos ocupamos de andanças pelo mato de eucaliptos e com disputas náuticas no rio. Era verão. E com invasões às chácaras desprotegidas. A volta à casa de Geraldo ocorreu naturalmente, como decorrência de um regresso de vadiagem. Tínhamos que entregar à dona Idalina o generoso fruto de nossa pescaria, 2 enormes dourados. Feita a entrega, fui ficando por ali, entretido, conversando com meu amigo, quando, de forma mais amistosa que antes, tio Vicentino, aboletado em sua cadeira predileta, o que restava, despojo de uma mobília chipandeiro, me convidou para chegar perto dele. Fui para onde ele indicou. Sugeriu que me sentasse. Era uma erupção espontânea de granito que havia no terreno, formando algo como um banquinho natural bem ao lado de seu espaço. E num tom conciliador e interrogativo,
como se sua convicção de antes houvesse sofrido algum abalo, perguntou: Isaac é teu nome, não? Não, não é. Me chamo Jacó. E tua mãe? Tua mãe não é aquela que... Algo então aconteceu com o velho. Ele parou no meio da pergunta e gesticulou como o homem que de súbito se sente cego e por isso ficou completamente desnorteado. E desorientado, Vicentino ficou. Ato contínuo também, qualquer coisa incomum aconteceu comigo. Lá no fundo de meu ser, forte e incontrolável, começou a despontar o desejo de ter conhecimento do que sabia o velho. Tio, surpreendi-me dizendo, tem noites, são tantas e há muitos anos, vejo um vulto de homem, veste-se de preto e usa um chapéu também escuro, de aba firme. Branca é a camisa que veste, sem gravata, fechada no pescoço, quase como a de um padre. Seu rosto, nunca consegui vê-lo em detalhe. Sei ao certo que contrasta com o meu, como o dia se opõe à noite. Ele chegou em frente à casa, desceu de um cabriolé, com toldo e fechado nas laterais, deixando encilhado e ruminando com um balde de milho enfiado na fuça o seu cavalo baio. Então ele adentra a casa, fica conversando com minha mãe, fala de uma terra de sofrimento, de fazer tijolos sem palha, de contestação com pragas e partida em busca da terra prometida. Minha mãe conta histórias de padecimento, de travessia em mares revoltos e desconhecidos, sem qualquer promessa de terra abençoada, de famílias destruídas e de almas para sempre perdidas, de múltiplas divindades. A mais comprida das histórias que ele contava era da criação do mundo, que nunca ouvi até o fim. Eu dormia. Houve um homem, serenamente iniciou o tio velho, como que se valendo de uma deixa teatral, cuja morte nunca ficou bem explicada. Faz isso uns 15 anos, ou pouco mais. Foi encontrado morto, todo ensanguentado, o corpo caído ao lado de sua charrete. Era um vendedor de miudezas, andava de porta em porta. Por isso, uns disseram que o mataram para roubar. Fez uma pausa para externar ainda mais incredulidade e apostou. Bobagem! Nunca ocorreria coisa assim. Ele foi morto muito longe daqui, no caminho do campo da redenção. Continuou falando seu Vicentino. Muito religioso, diziam as pessoas. Resolveu ensinar histórias da Bíblia para a gurizada pobre da Idote e da Rua dos Chalés. Nos meses de verão, reunia um grupo de crianças e, sob a sombra dos eucaliptos, nas manhãs de sábado, falava de Moisés e de sua disputa, em nome de Deus, com o faraó do Egito, de Noé e a arca cheia de casais e bichos, da criação do mundo e de complicadas famílias de Israel. A seguir, tio Vicentino escapou do perfil que traçava do homem amante do livro sagrado para indicar um personagem comum que se apaixonou por uma linda filha de mãe negra e pai branco. Deteve-se em detalhes que o pintavam, sem dúvida, como um liberal, um homem muito adiante de seu tempo. Compreendi minha origem e a solidão de minha mãe. Indaguei por que o tio velho insistira em me chamar de Isaac, se ele sabia tudo a respeito de meu pai, de minha mãe, e assim saberia muito bem o nome do filho de Judá. Explicou-me aí que a comoção com o assassinato do jovem judeu fora tão grande que a comunidade, aparentava, fez um pacto de silêncio. A história corria a boca pequena dentre a gente da ilhota, da Rua dos Chalés e do mato. Contou-me, enfim, que pedaços de tijolos, tocos de árvore, paralelepípedos, rústicos bancos de madeira, improvisados assentos das arranjadas aulas do sabá, haviam sido sistematicamente arrancados por minha mãe, que transformou aquele recanto do mato num reduto iorubano. Ah, Isaac, pigarreou o tio Vicentino. Quero dizer, Jacó? E segredou. São coisas de velho, viu, menino? Na casa de Eustáquia, grande mãe de santo, e que Deus a tenha, rolava pelo chão um netinho dela,
sarará de olhos azuis aquosos, que atendia pelo nome de Isaac. Uma história semelhante à tua, mas sem religião, sem tragédia e sem morte. Abril de 2002.